5, salve engano. Não foi isso? 1, 3 e 1, 5. E a gente fez uma leitura, mas eu gostaria de retomar a leitura, porque fazendo a releitura no texto original, eu gostaria de apresentar a vocês algumas coisas, fazendo a relação direta entre o latim e o português. São as duas primeiras páginas do handout, ou seja, você tem uma primeira página, está em latim, a segunda, imediatamente, está o mesmo texto em português, na tradução do Ascencio André. Legal. Só para retomar, então, aí você vai encontrar determinados termos, já aí em 1.3, que irão ser termos absolutamente recorrentes dentro da elegia, e eles terão uma significação importantíssima, como a gente já viu em outros momentos, quando eu falei da palavra Nikitia, por exemplo. A palavra Nikitia é uma palavra fundamental dentro do vocabulário elegíaco. A Nikitia, ela é basicamente, a devassidão ou a falta de medida em matéria sexual. Ou seja, a ação elegíaca, ela decorre a partir dessa, entre aspas, devassidão, que também não é uma boa tradução, porque aí já se tem um juízo moral muito rígido, né? É um devasso, é uma devassa, né? Quer dizer, como se o ato amoroso, por si, determinasse algum tipo de coisa não educada, por exemplo. Né? Então, não que tenha Nikit aqui, mas, como a gente viu, a palavra puella aparece aí no primeiro verso, e é algo que é importante. Né? É justo o que peço, que a rapariga, que ainda há pouco me cativou, ou tenha amor por mim, ou faça com que tenha eu amor por ela. É assim, o fato de cativar, então, notem bem, não significa obrigatoriamente que ele já esteja apaixonado. É aquele primeiro insight, aquela primeira olhada, aquele primeiro encontro de olhar que ele está se referindo. Ele não está aí propondo que exista imediatamente aquele desejo tremendo, mas sim a possibilidade de poder encontrar. Então, é legal que vocês vão notar que no primeiro e no segundo poema do livro, ele está ambientando, está colocando a matéria em jogo, e no terceiro poema do primeiro livro, ele já localiza a sua amada. Isso vai acontecer também com Propércio. Nós lemos a 1.1, e quando vocês chegarem na 1.2, vocês vão notar que é justamente onde vai aparecer a descrição da Cíntia. Né? E a gente vai poder fazer uma relação desse com outro poema. Tá? A segunda coisa que deve ser visto em latim, vejam só, no segundo verso e no terceiro verso, vai aparecer 3 vezes o verbo amar. Notem lá. Então, tem amet, amem, né? Amare. Então, veja, você tem lá já um subjuntivo desiderativo, né? Quer dizer, que ela me ame e que eu a ame, né? Que ela me ame e que eu a ame, né? Temos aí um infinitivo colocado na voz passiva, o ser amada, amare, né? Amare. Né? Então, a ideia central da observação desses determinados termos dentro da elegia, e vejam bem que você não precisa ter um latim muito mais sofisticado do que uma língua latina 1 para conseguir identificar os termos e notar que aquilo ali é um verbo, né? Mesmo porque aí é português mesmo, né? Assim, inclusive esse subjuntivo aí, ele é português mesmo, só tirar as consoantes finais, você vai estar diante do nosso subjuntivo. É interessante que um tem M e outro tem T, então é terceira pessoa na primeira pessoa. Tá? Beleza. E vem aí, sim, né, a segunda parte.
Foi o meu demasiado desejo, que apenas consinta em ser amada. Então, quer dizer, foi o meu desejo inicial. Né? E já Citereia, e já Vênus, terá ouvido todas as minhas súplicas. Né? Então, a Vênus, naturalmente, ela não pode passar batida, mas ela não aparece tanto quanto aparece o Cupido, ou o amor. Tá? Ela aparece, mas não aparece tanto. Aceita quem há de servir-te por longos anos. Lugar comum. É o servitio amoris. O serviço do amor. Ser servo do amor. Então, aquele que se dedica ao serviço do amor. Né? E vai aparecer aí justamente, né, o deserviat, que aparece aí, que é uma forma verbal de servitio, né? Então, o servire, tá? O servire, né? E aí com esse prevérbio, né? De intensificação, né? Tá? De servir por longos anos. E justamente esse dado enfático desse de servio é justamente por ser repetido durante muito tempo. Então, ele é uma marca de repetição de ação. Né? Mais um outro dado, aparece ali equo, ou equis. Eu falei disso, né? Mas falei muito rápido. Né? O equis, que aparece aí, ele é uma ordem dentro da estrutura social romana. Né? Em princípio, ele não faz parte daquilo que vamos chamar de nobilitas. Né? Inicialmente, apenas a aristocracia era a nobreza, digamos assim. Né? Apenas a aristocracia, quero dizer, aqueles que vinham de famílias fundadoras, né? Como, por exemplo, a gens Iulia, que é a gens do Júlio César. Essa é uma gens que ela vem de Iulo, né? Filho de Enéas, né? Só. Então, quer dizer, portanto, se é filho de Enéas, é parente de Vênus também. Então, quer dizer, notem bem que são famílias de uma nobreza irretocável, nobreza de 700 anos. Acontece que isso foi aliviando com o passar da República, a ponto de se transformar em nobreza também aqueles que eram plebeus. Então, quando você fala assim em plebeu, de modo rasteiro, você imagina que plebeu é servo, não tem nada a ver com isso, tá certo? Então, os plebeus são uma parcela da sociedade associados a mercadores, digamos bem entre aspas, né, uma burguesia citadina, né, de comerciantes que vão na verdade, ascender dentro dessa sociedade romana e começarão a fazer parte dessa nobilitas. Tanto é que Sexto Pompeu, por exemplo, era plebeu, né? E foi rival de Júlio César, que era aristocrata. Mas a coisa mais curiosa é que o Júlio César fazia parte do Partido dos Populares e o Sexto Pompeu era dos optimates, ou seja, inverteu. Então, mostrando que há uma mescla. E esse povo, essa mistura, a essa mistura vai se juntar os equestres. Tanto é que, a partir do século I depois, os equestres já fazem parte dessa nobilitas. Isso é um dado importante. Por quê? Porque é justamente esse conjunto todo que é a audiência da elegia. É para esse grupo que eles falam. Né? Então, quando você vai a Pompeia e encontra um grafite com o verso de Propércio, seguramente quem fez o grafite, tá certo? É alguém que é ou equestre, ou aristocrata, ou plebeu. Então, a ideia
é essa, por quê? Porque esses jovens que atuam dentro da elegia agirão em acordo com as regras e as normas e os padrões e a etiqueta. Lembrando, etiqueta na acepção, isso foi uma sacada boa que o Hansen deu, né? Que é assim, etiqueta é uma pequena ética, né? É uma éticazinha, é aquilo que atende não uma ética mais ampla, mas sim uma ética de grupo, né? É fator de bullying hoje, né? Entendeu? Ou seja, a etiqueta de um determinado grupo determina a aceitação e a não aceitação de certas pessoas no grupo. Não sei se vocês me entendem. Então, essa ética que aparece nos elegíacos é justamente a ética que irá regular as relações dessas personas poéticas, que estão, como a gente já viu, decalcadas, né, na realidade, a partir dos critérios de verossimilhança, né? Então, para ser semelhante, então eu tenho que fazer. E é daí que surge aquela confusão que a gente já levou. Mas o cavaleiro aí, então, é dizendo que o poeta, que faz parte do grupo de mecenas, é um cavaleiro. Pô, se ele faz parte do grupo de mecenas, assim como Virgílio, assim como Propércio, assim como Horácio, isso significa que ele está no âmbito do poder. Então, ele não pode ser apartado do poder. Ele não é meramente um escravo ilustrado. Não, ele é alguém que está ali a serviço do imperador, participando de todos os simpósios, participando da vida social, né? Indo ao teatro, ficando em lugares destacados no teatro, que isso também tem uma importância, né? Então, são essas pessoas. E aí vem a segunda caracterização importante dessa ética ou desse lugar social. Me desculpe, eu estou indo para um outro lado, mas eu acho que devo fazer isso. Porque senão a gente fica só naquela coisa mais superficial e você não entende exatamente por que ele está dizendo isso. Então ele diz lá: meus campos não são revolvidos por arados sem conta. Ou seja, eu não sou milionário, mas eu tenho a minha terra. Eu não sou um desterrado, eu não sou um escravo que não tem direito à propriedade. Eu tenho a minha propriedadezinha, só não é grande, né? Só não é grande. Essa ideia, esse verso é típico de Tibulo. Então, isso é uma referência, isso é uma relação de emulação. Os mais modernos vão chamar isso é um intertexto claro dentro do gênero elegíaco, em que nós encontramos, portanto, essa relação com a terra, né? O João vai chamar de elegia rural, né? Elegia ruralista ficaria horrível, né? Mas uma elegia rural, uma elegia que faz uma interação com o rus, né? Ruris, né? Que é justamente o campo, né? O lugar onde se cultiva. Perfeito. Continuando, aí ele entra na matéria poética e, ao menos, tem ao meu lado Febo, né? Que, por favor, Phoebus, né? Tem que lembrar sempre da origem da palavra, do epíteto, né? É o luminoso, é de fos, né? Fosfotos, né? O luminoso, aquilo que traz, é um que traz, né? Eu acho legal isso aí. E as suas 9 companheiras, as musas. E o inventor da vinha, por favor, Baco, né? Ao menos tenho aquele que a ti me entrega o amor. E então, vejam bem, eu tenho só uma divinidadezinha, bem pequenininha, bem com aquela aparência inocente e que traz em si mesma a própria característica dessa poesia, que é a dissimulação. Cupido é dissimulado,
porque ele vai com aquela carinha de, né, de menininho bonzinho e te ferra a vida. Então, é esse amor, com maiúscula, né, que aparece tanto no texto latino quanto no texto em português, é justamente a divindade que preside a elegia amorosa. O livro chama-se Amores, porque eles são um grupo, né? Um grupo. Existe uma éfrase, né, dos Cupidos, escrita por Filóstrato o Velho, no seu livro Eicones, que é uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu poderia até ler aqui, mas aí eu ia gastar a aula toda. Mas é lindo, porque ele vai caracterizar justamente esse serzinho que tão, tão importante para esse gênero. Mais do que isso, essa ênfase sobre os amores, sobre os cupidos, ela vai ser a base de uma pintura do Tiziano no século XVI, que é o Jardim de Vênus, que é uma beleza de quadro, e vocês poderão extrair dessa leitura, quando eu for ver o poema 212 do Propércio, que é um poema que eu o reputo como uma éfrase também do amor, uma descrição luminosa do amor, ele combina muito com esse texto do Filóstrato, e eu vou colocar isso logo em breve. Tá? Continuando. Ao menos tem fidelidade. Fidelidade. A fidelidade é outro dado importante. Né? Quero dizer, é a palavra fides que aparece aí no. Deixa eu ver. Aparece no verso 6 e agora aparece no verso 10, 11, 12, 13, depois vai aparecer no 16. Notem bem, fides é repetido 3 vezes da mesma forma que amor, ou amor, o verbo amar, aparece lá numa quantidade muito além daquilo que é o comum. Então, ele está colocando alguns elementos aí que são estilísticos, que determinam o fundamento dessa poesia. Essa poesia é do serviço amoroso e, portanto, é a da fides, e é do amor, fundamentalmente do amor. Né? E esse amor, essa fidelidade, que a nenhuma outra há de ceder, e um caráter sem mácula, e uma simplicidade pura, em pudor, que me faz corar. Esse é lindo, esse verso. Né? Nudaquit simplicitas, né? Então aí vem o purpureus amor, né? Então vejam só, faz corar. Alguém perguntou a respeito disso na aula passada. Eu falei da maçã, né? Do poema 65 do Catulo. E esse é um dado aí. Eu acho que essa simplicidade também e essa nudez são coisas importantes. Nudez que vai se repetir no poema 1,5 na sequência. Né? Pois bem, me parece que mais uma palavra, e aí eu vou passar, justamente mais 2 palavras que estão contaminadas justamente por uma outra. Aparecer ali a matéria, digamos, feliz, matéria feliz. Eu não sei como ele traduziu, matéria feliz, onde está? Parará, deixa eu ver. És feliz por ser assunto, por seres assunto. Eu não acho isso. Tá? Nos poemas, me é matéria feliz. Né? Tu és matéria feliz, matéria de felicidade, matéria de amor, Então, fala do Carmen, dos Carmina, né?
Fala, então, das elegias e que ela é matéria disso. Né? E ele repete lá o Carmine, lá embaixo, no nome, né? Então vai haver, dentro do próprio nome, né? A ideia dos poemas dedicados à sua amada. Então, em meus poemas, hão de surgir dignos de quem os inspirou. Né? Então, hão de surgir dignos de... Então, aí já fica muito claro que ela passa a ser essa matéria. Tá? E, última coisa, ele fala assim, aquela que sobre mares foi trazida por um touro a fingir. Não, na verdade, ele faz três referências. Né? Ele faz referência a Ió, tá certo? Vocês estão lembrados que ela foi transformada pelo pai em bezerro para que se protegesse da ira de Hera, porque Zeus a queria. Certo? Então, e Zeus tudo consegue, né? Usando todos os ardis e todas as falcatruas possíveis. Né? Então, o pai a transforma em bezerra. Depois aparece aquela que virou pássaro, né? Que é Leda, né? Leda, que vira um cisne, né? Primeiro vira, na verdade, eu não me lembro do pássaro que ela vira antes de virar cisne. Bom, vira cisne, mas também o Júpiter vai lá e vira cisne também e cata a Europa, né? A Europa. Dessa união, diz alguma versão do mito, diz ter nascido Helena, né? Helena de Troia. Só. É o básico, né? E, por último, a Leda. Não, perdão. A Europa, não, eu estava confundindo com Leda. Agora, a Europa, que se transforma em um touro branco, né? Também. Então, todas essas mulheres, elas foram significativas para uma relação amorosa com Zeus. Certo ou não? Então, há uma relação direta aí, isso é uma relação mítica importante, quer dizer, o papel da mulher e como ela é trabalhada do ponto de vista da sua representação dentro das elegias romanas e como o poeta se vê. Aí, sem nenhuma humildade, como sempre. Né? Também eu hei de ser cantado do mesmo modo no mundo inteiro. E o meu nome sempre ficará ligado ao teu. Então, a amada Corina, ela é Ió, ela é Leda e ela é Europa. Logo, o poeta será quem? Zeus, o construtor de toda a obra poética. Aquele que comanda o exercício poético. Entenderam por que eu não podia deixar de falar mais um pouco desse poema? Eu fui muito rápido na aula passada. Vocês me perdoem, tá? Se às vezes eu atropelo. Mas é coisa de gagá, né? Gente gagá acontece isso. Quem manda se matricular. Bom, no 5, que eu também falei, não há muita coisa a dizer, a não ser que vocês leiam, quando puderem, o Epôdo 15 de Horácio, que começa assim, com os seguintes versos. Nox erat, et caelo fugebat luna sereno. Era a noite, e a lua refugia no céu sereno. Inter minora sidera, entre astros menores. E daí para frente ele vai fazer um epôdo que não tem nada de invectiva. É um epôdo absolutamente elegíaco. Então, para corroborar, primeiro, uma coisa muito semelhante, esse Erat na segunda posição, não consigo. Um fala Astos Erat, o outro fala Nox Erat. Um fala
fugia no céu sereno entre astros menores, e o outro vai falar no meio do dia. Né? Então, existem semelhanças aí estilísticas que me parecem fáceis de serem relacionadas. Isso é uma coisa que eu fiquei até com vontade de pensar. Né? A outra coisa dessa elegia, que, na minha opinião, pode ser lida junto com a 1-2 de Propércio, né? É a questão da túnica. Esta túnica, que geralmente é túnica feita de seda de cós. Isso eu falei para vocês. E aí nós temos as duas nudezes desveladas, né? Aí, sem querer fazer uma brincadeira, porque a palavra que ele usa é velata, né? Então, olha lá, túnica velata, né? Ela chega escondendo o seu corpo com a túnica. Uma túnica que é transparente e que ela não impede que se veja por entre, né? Que é extremamente erótico, né? Querendo ou não. Né? Então, a ideia de algo que é erótico por trás de algo escondido que não está escondido, está sendo mostrado, é interessante, e faz parte de um bom pensamento aí. Veja só, agora vem a metáfora, perdão, faz aquela referência a Laís, eu falei disso para vocês, da prostituta arquetípica, juntamente com Frine, ou Frina e Thaís, que aparece lá no poema 2,6 de Propércio, vale a pena também dar uma observada nisso. E a ideia que é essencial, que é lugar comum, militia amoris, a milícia do amor, a guerra do amor. A ideia de que o ato amoroso ele é uma guerra. É uma guerra. Né? E essa guerra é uma guerra que não há perdedores, porque mesmo aquele que está sendo dominado quer ser dominado. Então, é como se a luta ela já estivesse resolvida antes de começar. Então, é o tipo da guerra que só tem ganhador. Ninguém perde, pelo menos inicialmente. Depois, a perda é de outra ordem. É de outra ordem. É de uma ordem existencial, mas não é essa que é física, que é própria do tesão, que é própria da hora. Aquela hora que tem que acontecer não pode deixar de acontecer. Então, que de parte a parte cedem tudo, entregam a guerra. Né? É essa aí. Então, os pequenos comentários que eu tinha a fazer é pensar, então, nessa questão da túnica, na questão dos olhos que aparecem aí também, do corpo, da nudez, a ideia de aberto e fechado que aparece nos primeiros versos, que pode fazer uma referência também a Paraclaucíteron, ainda que seja uma Ianua, seja uma janela, né? Enfim, são algumas coisas que eu gostaria de ter dito e não disse na aula passada. Por favor, o próximo poema é o 2,3, que é um poema sensacional. Sensacional porque é inesperado, por favor. Eu começo em latim, que é uma coisa muito fácil esse latim, tá bom? Olha lá. Ei, mihi, quod dominam nec vir nec femina servas. Então é assim, começa com o verbinho que está na última posição, tá? É uma segunda pessoa. Tu, né? Tu serves, guardas. Tu guardas. Domina. Mihi. Tu guardas minha, esse mihi, que é um dativo praticamente de posse, mas é minha dona, tá? Minha mulher, nem é homem, nem é mulher. Sensacional isso. Notem bem que aquele que está tomando conta da dona nem é homem e nem é mulher.
mutua nec veneris gaudia nossa hipótese. Tu nem podes conhecer muta gaudia veneris, perdão. Você não pode conhecer os gozos mútuos de Vênus. Entendeu ou não? Ou seja, você não é homem, você não é mulher e não pode conhecer os gozos mútuos de. E é interessante essa ideia, hein? É super moderna. Então, quer dizer, não existe o gozo único. Ou ele é mútuo, ou ele não é gozo. Ele não é gáudia. E assim, é legal que essa palavra, com o passar do tempo, deixa de ser o gozo e passa a ser só alegria, né? É bonitinho isso. Então, quer dizer, é entender que o gozo do amor, primeiro, é mútuo, serve aos dois. E, em segundo lugar, pertence a Vênus, né? E é interessante. E esse cara que serve ou guarda a amada não pode experimentar. Simplesmente porque ele não é nem homem e nem mulher. O que ele é, então? Aquele que primeiro cortou os membros digitais, os membros genitais a uma criança, as feridas que fez, ele próprio devia padecê-las. É uma crítica. Ou seja, aquele que cortou os testículos do eunuco é um eunuco, né? Cuja função só pode ser uma. Quer dizer, é um ser imasculado, né? Então, ele é retirado dele em criança a possibilidade de ser aquilo que a natureza assim quis ou que ele quisesse. Ele não teve opção. É muita violência, né? É violento demais. Entendem isso? Isso não é opção, hein, gente? Isso aí é assim, vai para a faca e vai, ponto. E depois a gente conversa, tá? Então, algo, é duro isso, né? Agora, ele faz a crítica. Essas feridas, o Unera, que aparece aí, que fez, essas feridas que fez, né? Você mesmo, debuit, devia sofrer, pati. Um infinitivo do patior, que é depoente, portanto, ele tem forma passiva. Legal. Adiante. Palavra-chave, molis, que aparece aí. E a outra, faquilis. Veja, eu não gosto da tradução do português. Simpático e condescendentes tu serias, e propício a quem te suplica, se por uma qualquer mulher te pusesse em brasa o teu amor. Então, quer dizer, você seria muito mais suave, moles, suave, leve, muito mais fácil. É fácil mesmo. Não é condescendente. É fácil. É quando você fala assim para alguém: eu sou facinho. É isso. Não vou criar empecilhos para alguma coisa. É condescendente, mas é muito forte condescendente. Eu acho que é quase que se fosse um soldado, não é bem isso. Ele é já uma pessoa, digamos, mais leve mesmo. Assim, o fato de ele não ter nem a masculinidade e nem a feminilidade próprias, né? Então ele não é homem e nem é mulher, isso o torna de uma forma imasculada, né, sem dúvida, mas mais do que isso, uma pessoa mais suave ainda. Então, quer dizer, fácil. Agora, você poderia ser mais, né? Poderia ser mais, caso uma mulher pudesse te trazer algum tipo de prazer. E aí, talvez, você poderia me ajudar. E aí vem, na minha opinião,
uma, uma alegoria, por favor. O que é alegoria? Vocês sabem o que é uma alegoria? Ninguém vai me responder o que é uma alegoria, retoricamente falando. Nunca aprenderam? Uma alegoria é uma metáfora, mais ou menos, para falar de... Isso, belê, é isso. A alegoria é uma metáfora distendida no tempo. É uma metáfora que se estende, ela amplia, ela é um conjunto de, né, várias outras que propiciam uma leitura do tipo A é igual a B, C e somente C, A for diferente de B. Entenderam qual é a brincadeira? Assim, você só tem uma metáfora quando você tem uma igualdade entre coisas diferentes. E a partir dessa igualdade, dessa aproximação de coisas diferentes, você transfere aquilo que é do elemento B para o elemento A. Então, você passa esse predicado que é diferente para o elemento A. Tá? Então, A é igual a B, C e somente C, A for diferente de B. E, nesse sentido, vocês têm aí uma alegoria, porque vocês vão ter uma série de metáforas que estão relacionadas. Tá? Então, vejam só. Vai lá. Não nasceste para as cavalarias. Não nasceste para cavalarias. Por favor, não nasceste para montar. Entendam como quiser. Entenderam ou não? Não nasceste para cobrir. Também poderia ser. Tá? Não tens utilidade para a força das armas. Não tem utilidade para a força da sua arma. Do seu órgão digital. Não tem utilidade. Então, é mais uma metáfora. É usar a arma como sendo o próprio pênis. Né? E mais do que isso, não assenta bem em sua mão uma lança guerreira. Veja bem. Então, eu vou. Não assenta bem uma lança, gente. Lança, arma, clava, são todos instrumentos fálicos, tá certo? Então, e mais do que isso, o conjunto aí é um conjunto de guerra. E se é um conjunto de guerra, é um conjunto que faz parte da elegia amorosa. É a militia amoris, é a milícia do amor. E, ao mesmo tempo, é a da guerra, porque também poderia ser simplesmente uma recusa da guerra. Poderia ser uma recusatio. Você não faz nada disso bem, portanto, você não pode lutar. Mas ele não pode lutar, não é porque ele não faça bem essas coisas da guerra, mesmo porque ele toma conta da mulher. Ele não faz isso por conta de outra capacidade que foi-lhe retirada na infância. E encerra com uma frase espetacular, um verso espetacular. Vejam só. Estas coisas, esta é um plural neutro. Essas coisas, essas que eu acabo de dizer, tratam os machos, mares. A palavra é mas no nominativo, maris no genitivo. Esse mas vai dar, sabe o quê? Masculino. Ok ou não? E masculino, macho. Ou machos, no plural, que é o caso. Essas coisas tratam os machos. Tu, depõe tu, o imperativo, depõe tu, spes virilis. Depõe tu, esperanças viris. Ou seja, não, quando ele fala depõe tu as esperanças viris, ele não está tratando especificamente da guerra. Está muito horrível. Está dando, gente, está indo
Está funcionando? Eu fico muito, digamos, ansioso e preocupado se isso aqui estava indo de coisa. Mas vamos lá, adiante. É com tua senhora que tens de carregar as tuas bandeiras. Olha lá, continuou. É enorme a tua bandeira é teu mastro, né? É o teu mastro. Você é o porta-bandeiras, né? Cumula a ela de intenções, atenções, que a sua gratidão se converta em teu favor. Se ela te faltar, que utilidade há de ser a tua? Você só serve para ser macho. Se você não conseguir, então você não serve para nada. Fantástico isso. A beleza dela, a idade dela, ainda são propícios a folguedos. Né? Folguedos é horrível, né? Não dá. Né? São propícios a tudo. Né? Deixa eu ver aqui. Vejam só, a palavra é luson, lusibus, né, que aparece aí. A brincadeiras, ao jogo, aos jogos. A palavra, então, aqui, mágica, também na elegia, é o ludo, é o lusso, é o ludere, que é brincar. Vocês estão lembrados do Macunaíma, né? Lembraram do Macunaíma? Que gostava muito de brincar? Então, é essa a ideia que aparece aí. Bom, continuando. Não é merecedora tal formosura de guerra, de indolência e abandono. Podia ela ter te enganado, embora sejas tido por duro. Não falta eficácia, quando assim o querem os dois. Mas seria melhor consegui-lo com súplicas. É o que te suplico, enquanto tem tempo de empregar bem o teu poder. Então, ele começa a tratar com o eunuco e aquele mesmo tipo de dicção poética que apareceu lá no Catulo, aparece aqui novamente, ou seja, de mudar a interlocução no meio do poema. Tá? O 2,5 que eu coloquei aí, vocês podem pular. E, por favor, vamos agora a 2,9A. 2,9A. Professor, Oi. eu queria só fazer um comentário que eu estou achando Por bem favor, interessante, porque a linguagem da poesia erótica é muito presente, né? Essas imagens, a questão do Eros, tipo, do amor como fogo, do amor como guerra, do amor como patologia. Então, está sendo, para mim, pelo menos, muito interessante ver esses poemas latinos e conseguir perceber, sabe, esses elementos dessa linguagem erótica. Enfim, era só um comentário mesmo para... Não, mas você sabe que Alguma ela coisa na... é algo, viu, Cris? Riquíssimo. Essa aqui é uma pequeno, assim, você vai ver que nesse tipo de poesia, um pouco nos Epôdios e até mesmo nas Odes do Horácio, você vai encontrar um vocabulário muito farto nisso, nesse jogo, nessa metáfora. Na verdade, a elegia ela se caracteriza não só pelo jogo amoroso, mas também por fazer dentro dela um jogo com o leitor. Então, essa é uma outra coisa, é aquilo que vai se chamar o jogo elegíaco, que é justamente esse transporte a uma zona de magia não é uma boa palavra, de uma zona, sei lá, de mundo encantado, que namora com a realidade e que vai criando uma série de imagens que são muito legais. Bom, eu gosto. Bom que você está gostando. Vamos lá, então. 2,9A. Hoje eu estou exagerando, hein? Bom, esse poema, na minha opinião,
ele faz uma relação direta com aquele poema 212 do Propércio que eu me referi. Ele faz uma referência direta. Por quê? Porque o cerne da 2.9, o cerne dela, é as características do Cupido, as características do amor. Né? É quase um desenho, é quase uma. Não chega a ser uma éfrase, porque teria de ser mais descritiva, mas tem muito disso aqui. E, portanto, ela namora com aquela elegia do Propércio que começa assim, que foi usada até pelo padre Antônio Vieira no Sermão do Mandato. Um deles, né? São 4. Eu não vou me lembrar qual. Que ele fala assim: quem quer que seja quem pintou o amor criança, não julgas que tivesse mãos maravilhosas? Deixa eu ler. Vou ler. Só o comecinho, então. Assim. Quem quer que seja que pintou o amor criança, não julga que tivesse mãos maravilhosas? Ele primeiro viu os amantes viver sem senso. E os grandes bens perecerem por cuidados suaves. Igualmente, não sem motivo, adicionou asas voantes, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Eu estou aqui no latinzinho. Que fez o Deus voar no coração humano. É bonito para diabo, né? Não sem mérito, armou sua mão com setas, né? E pendurou uma aljava de gnósticos no seu ombro. Porque antes feriu, sem que pudéssemos vê-lo, não conseguimos discernir exatamente o inimigo. E aí vai. É um belo poema que eu vou ler com mais calma, mas ele vai interagir com esse aqui. Olha lá. Tu que nunca estás indignado comigo, quanto baste. Ou seja, ele está. O quanto baste não quer dizer que ele está sempre indignado contigo. Ó, Cupido. Tu que vives indolente no meu coração, ó menino. A única diferença é que ele coloca o interlocutor, o próprio Cupido. E o Propércio fala do Cupido. Então lá, ele é um ele, e aquele é um tu. Né? É como se ele estivesse fazendo um complemento do Propércio. Porque me feres, a mim, um soldado que nunca abandonou os teus estandartes. Ou seja, ele já colocou o Cupido na trupe, daquela trupe que é a trupe sexual da guerra, da milícia do amor lá, né? E sofro os teus golpes no meu próprio campo? Dá licença, eu sou teu melhor soldado. E você continua só me maltratando? Que história é essa? Por que queima a tua chama os teus amigos e os crava o teu arco? Maior glória é ser quem resiste. Eu estou entregue. Você não precisa fazer nada comigo. Eu já abri mão. Já tô entregue. Né? E então, o herói Emônio, né? O herói Emônio, aquele que abateu com sua lança, não veio mais tarde em socorro daquele que trespassara com a sua ajuda, Teléfalo, né? O Teléfalo foi ferido por Aquiles, essa ferida não curava, ele procurou um oráculo, e o oráculo lhe diz que a única coisa que poderia curá-lo
era a própria seta, a própria lança, sei lá qual foi a arma, de Aquiles. E assim aconteceu. Aquiles pousou sobre a sua ferida a lança ou a flecha e a ferida secou. É uma bela história. Né? Não, mas então ele coloca aqui é exatamente isso. Olha, se você me fere assim, você é o único que pode fazer curar. Quer dizer, ele está pegando e fazendo aquele exemplo retórico, trazendo a mitologia para propiciar aí uma relação de similaridade entre ele ferido, Téléfo, e o Guido com Aquiles. Né? Então, aí, fazendo esse tipo de jogo. O caçador persegue os animais que lhe fogem. Depois de os capturar, deixa-os. E busca sempre mais que aqueles que encontrou. Nós, um povo a ti dedicado, é que padecemos os teus golpes. E o teu braço indolente desiste diante do inimigo, que lhe opõe resistência. De que te serve desferir tuas setas pontiagudas contra ossos descarnados? Né? Os meus ossos. Foi o amor que nos descarnou. Tantos são os homens sem amor, tantas as mulheres sem amor. E você vem em mim, que estou cheio de amor para dar, e vem continuar a jogar seta para cima de mim. Era daí que tinha de nascer, com grande glória, o teu triunfo. Roma, olha agora que bacana. Roma, se não desencadeasse as suas forças contra a vastidão do universo, estaria ainda agora coberta de choupanas de como. Cansado do combate, acolhe-se o soldado aos campos e lhe couberam em paga. Liberto das suas armas, o cavalo lança-se para os bosques. Longos arsenais abrigam os navios recolhidos à terra. E a vara, que não tem perigo, reclama o gladiador, depois de depor a espada. Também eu, que tantas vezes servi o amor de minha amada, era tempo de me retirar e de viver em paz. Ele faz aí uma referência histórica importantíssima. Vocês sabem muito bem que esse período, que é o período que vai de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, é o período que a gente chama de... é o final do segundo triunvirato, com a vitória de Otávio sobre Marco Antônio, numa batalha chamada Batalha de Ácio. Ele sai fugido, Marco Antônio e Cleópatra fogem para o Egito, e Augusto vai para cima deles e liquida e conquista o Egito, e volta a Roma sob um triplo triunfo, né? A Ilíria, o Egito e Ácio. Um triunfo durava um dia, esse durou 3. 3 dias de festa, né? Ele trazendo todo aquele espólio e passando pela cidade inteira, o povo todo gritando, pulando. Era um carnaval mesmo, era uma catarse coletiva, cívica. Né? E Augusto toma o poder, ele vai ser... vou dar alcunha para ele de príncipe, é o primeiro dos senadores, né? O príncipe é o primeiro dos senadores. Ele vai ser eleito cônsul. Na sequência, vão dar o título para ele de Augustus, e ele vai governar Roma de 27, 29, até 14 depois de Cristo. Portanto, um governo extremamente longevo. Né? E esse período é chamado de Paz Romana. A Pax Romana. A Pax Romana significa dizer que Roma está em luta
não está em luta? Não, não é verdade. Luta sempre há em Roma. O grande problema de Roma é quando a luta é interna. Então, ele acaba com a guerra civil, que começou lá atrás com Júlio César. Quando Júlio César atinge a ditadura perpétua, né, ele simplesmente escamoteia uma crise que está ali rolando. O Senado não tolera isso. Tanto é que até tu, Brutus, né? Aí todo mundo conhece a história. Ou seja, ainda que ele fosse um ditador perpétuo, concedido pelo Senado romano, ele não consegue segurar essa onda. Então, a crise que supostamente teria acabado com as suas vitórias fora de Roma, né, na Gália, principalmente, e depois na própria Guerra Civil, não foram suficientes para Júlio César garantir o poder. Aí, o que acontece? Ele morre e o Augusto, o Otávio, que era seu sobrinho neto e filho adotivo, faz um outro acordo com os grupos políticos e forma o segundo triunvirato, que é Lépido, Marco Antônio e Otávio, ou Otaviano. Esses vão começar a brigar entre si, Lépido se perde no Oriente, e Marco Antônio, que era o principal general do Júlio César, entra em briga com Otávio, Otávio ganha e passa a ser o primeiro príncipe ou o primeiro imperador romano, porque não era assim que eles se chamavam, mesmo porque os romanos não achavam que eles estavam sob o império, eles não achavam que eles estavam sob um regime monárquico. A monarquia já tinha morrido há muito tempo. Eles acreditavam que eles estavam sob a República Restaurada, que era uma outra coisa. Bom, mas isso aí é parte de um outro livro meu, não é desse agora. Então, essa história toda, né, esses poetas, eles estão embebidos dentro dessa história, porque ela é uma história absolutamente contemporânea a eles. Então, quando se fala em guerra amorosa e fala ao mesmo tempo em guerra para valer, é uma forma de se hiperbolizar aquilo que vem a ser o amor. Porque para eles a dureza da guerra crua e dura, ela é tão forte quanto a dureza do amor. Então, quando ele fala com o Cupido e fala que realmente não há condições para que ele sobreviva diante disso, então é um dado extremamente importante. E quero dizer, daí para frente, talvez o livro Amores comece a tomar uma outra forma. Aquilo que era a conquista no início começa a cansar o ego elegíaco e ele vai passar a mudar um pouco a tonalidade da elegia. Ou seja, é sempre, então entendam isso, Amores, os livros do Propércio e outras composições, o próprio livro de Catulo, são narrativas. Entendam isso. São narrativas, ainda que os metros sejam líricos, ainda que os metros sejam elegíacos, existe uma narrativa amorosa que perpassa toda a obra. Então, isso é uma coisa que vocês devem guardar, tá? E isso vai mudando o tom com o passar do tempo. Bom, vamos ao 2.12 do não Propércio, mas agora o do Ovídio. Notem bem, então, ele estava em guerra. Tudo bem ou não? Ele estava em guerra de conquista. A gente poderia chamar assim, uma guerra de trincheiras, né? Aquela guerra que você vai conquistando cada pedacinho, né? E no 2.12, ele faz uma declaração importante. Ite triunfales circum mea tempora laurus. Laurus, né? Vai, ide.
colocai, né? Colocai laurus triunfalis, louros triunfais. Veja bem, louro triunfal é o louro que é colocado na cabeça do cara que entra em triunfo. Triunfo é uma dignidade que vocês não têm ideia da importância, porque torna o general vencedor em Deus por um dia. É literalmente Deus. Ele pinta a sua face de vermelho, ele é laureado com com a coroa de louros, ele tem um desfile, uma pompa que é estupenda, enorme, porque ela perpassa a cidade de Roma inteirinha, ele passa por os mais diversos lugares, ele na quadriga, uma quadriga de cavalos brancos, dourada. É um negócio... Tem um livro de uma historiadora inglesa, chama Roman Triumph, muito bom. Também que vai contar... eu pego, um minutinho. Para quem quiser conhecer, esse é um belíssimo livro, deve ter lá nos russos. Os russos devem fornecer a preço módico, isso é, nenhum. Tá? E a Mary Bird é uma tremenda historiadora, uma fera, né? Se não me engano, ela é de Cambridge. Bom, colocar em volta da minha cabeça, da minha fronte, os louros da vitória. Venci. Viquimos. No caso, ele usa o plural majestático, vencemos, que é uma marca, que é uma forma também de elevar aquilo que você é, né? Quando você fala nós em vez de eu, você está supervalorizando aquilo que você é, né? Venci. Eis que Corina está nos meus braços. Acabou. Ela entregou o ouro. Só não sabemos o que ela vai fazer com isso. Então, isso produz uma série, uma curiosidade no leitor, ou na audiência. O que será que essa mulher vai fazer estando no poder? Né? E continua. Ela, a quem o marido... Legal, hein? Ou seja, venci e ela era casada. A palavra é vir. Quan vir. Quan custos. Ad arte capi. Ela, a quem o marido, a quem guarda, a quem a força de uma janela e tantos inimigos vigiavam. Ou seja, estava todo mundo de olho na Corina, para a Corina não cair na do gaiato, e ele foi lá e pau, ganhou. Para que não fosse possível, por quaisquer artes, conquistá-la. Essa é uma vitória merecedora de especial celebração de triunfo. Tá certo? Então, ele repete 2 vezes o triunfo, mostrando que essa relação com esta sociedade, naquele momento, naquela história, naquela vida social, ela é absolutamente coadunada com essa realidade própria. Então, eles leiam isso como se eles estivessem lendo uma crônica do dia a dia, de alguma coisa, de alguma fofoca que tinha rolado e que eles não sabiam quem era exatamente quem tinha traído quem. Entendem isso? Agora, não é necessário que tenha alguém, mas é necessário que isso exista. Entendem essa diferença? Essa é a diferença essencial, para que vocês não caiam na cilada do biografismo. Não é que Ovídio fosse apaixonado por uma mulher casada, e essa mulher casada uma hora cedeu, e aí ele deu esse pseudônimo só para ocultar essa mulher verdadeira. O fato é que esse tipo de ação
esse tipo de intercurso amoroso acontecia sistematicamente. Sistematicamente, ou seja, era uma prática dessa sociedade. Por isso, essa poesia, ela é universal, ela não é particular, ela não é história, ela é poesia. E a poesia que atinge a todos que estão vivendo essa poesia de alguma forma, né? Mas continua. Essa é uma vitória especial, celebração de triunfo. Ó, aquela em que a presa, seja ela o que for, não envolve sangue. Não foram humildes muralhas, não foi uma cidade cercada de estreitos fossos, mas sim a minha amada, que foi conquistada pela minha ação. E aí vem o exemplo mítico. Quando caiu Pérgamo, a cidadela de Ílion, quando caiu Pérgamo, devastada por 2 lustros de guerra, de tamanho feito, que parte de glória cabe aos Atridas. Que parte de glória cabe aos Atridas, Menelau e Agamemnon. Mas a minha glória tem um lugar à parte e nada tem em comum com os soldados. E nenhum outro possui este título de honra. Foi como general, foi como soldado que avancei para alcançar este desejo. Eu mesmo fui cavaleiro. Eu mesmo fui um equestre. Eu mesmo fui infante. Eu mesmo porta-estandarte. E não misturou a fortuna, o acaso das minhas façanhas. Aqui estás, ó triunfo. Olha o interlocutor quem passa a ser agora. Na outra foi Roma. Já foi Roma, já foi o Cupido, agora, já foi Corina, já foi agora. É simples assim. Ó triunfo, nascido do meu cuidado. E não é nova a causa da minha guerra. Se não fora raptada a filha de Tíngaro, Helena, haveria ainda paz entre Europa e Ásia. Foi uma mulher que, aos selvagens lápidas e ao povo de dupla forma, os conduziu em armas. Né? Vocês estão lembrados da celebração de Pirito e Hipodamia, né? Hipodamia, que nas núpcias os centauros entraram lá e fizeram um bem bolado lá. Onde eu estou? Conduziu as armas. Depois de lhes ter sido servido vinho puro. Foi uma mulher que aos troianos, uma vez mais, os levou a desencadear guerras terríveis contra o teu reino, ó latino. Está falando da trupe de Enéas, que chegou ao Lácio e foi combater por conta de Lavínia, né, filha do latino. Né? Foi a mulher que, contra os romanos, ainda então a cidade acabara de nascer, lançou os seus sogros e lhes deu armas terríveis. As Sabinas, uma das Sabinas. Vi eu touros, vai, a combaterem por uma esposa alva como a neve, e a Vitela, que tudo assistia, ela mesma lhes dava coragem. A mim também, como a muitos, mas a mim sem mortandade alguma, foi Cupido quem me ordenou que fizesse avançar as bandeiras do seu exército. Ou seja, ele, como vassalo de Cupido, consegue conquistar aquela que tinha um coração duro, aquela que fechava a porta na sua cara, aquela que fazia-o dormir ao relento, esperando que ela chegasse e cedesse aos seus reclamos. Né?
Eu passo agora a... Eu ia passar, fazer mais duas, vou fazer só mais uma, que pula, então, aí duas. Vamos pular a 3,4 e a 3,11. Mas a 3,11 tem uma coisa bacana aqui. Acho que eu vou na 3,11, então. E a 3,15, se der, eu falo. Vejam só. Essa tem alguma coisa de Catulo que vocês acham que vão encontrar. Muito e por muito tempo, suportei. Pelo mal foi a paciência vencida. Deixa um coração atormentado ao amor insano. Já logrei, sem dúvida, salvar-me e escapei aos grilhões. E o que não tive vergonha de suportar, tê-lo suportado, envergonha-me. Venci. E depois de o dominar, aos pés, calquei o amor. Isso aí é Propércio lá no começo, né? Que ele diz que o amor pisou sobre a sua cabeça e agora o Ovídio, como que um revide genérico, fala que foi ele que calcou os pés sobre o amor. Venci. Os chifres da sabedoria, né? Os chifres são simbólicos da coragem, da astúcia, né? Mesmo tardios, acabaram por chegar à minha cabeça. Resiste, mantente firme. Aí, gente, é Catulo. Lemos esse Catulo, que é o Catulo 76. Aquele Catulo que começa assim, ó. Se ao homem que recorda os feitos bons de outrora existe algum prazer ao ver que é pio, e que não faltou a fé jurada, nem do nome usou dos deuses por perder os homens no pacto, a ti, Catulo, é grande vida fora. Em paga a dita deste ingrato amor. Né? Então ele vai chegar uma hora lá que ele vai dizer suporta, tolera, aguenta firme, não vai fraquejar. Né? É o que ele vai. Resiste, mantém firme. Esta dor há de um dia ser útil. Muitas vezes, a gente debilitada levou um xarope amargo, o remédio, um líquido amargo, o remédio. Foi por isso que aguentei, tantas vezes escorraçado de ao pé da porta. Deixar meu corpo livre estendido na terra dura? Foi por isso que eu, para um não sei quem, que estreitava em teu abraço. Passei a noite de guarda, como um escravo, diante da casa fechada? Eu bem o vi. Quando esse teu amante se mostrou à porta, a carregar um corpo desfalecido e esgotado. Isso, porém, custou-me menos que quando ele me viu, a mim. Quem dera que sobre os meus inimigos caísse uma tal vergonha. Quando é que eu deixei de estar amarrado e cravado no teu corpo com paciência? Foi um autêntico guarda, um autêntico marido, um autêntico companheiro. Era, sem dúvida, na minha companhia que agradavas as pessoas. Foi, por muitos, motivo de amor o nosso amor. Essa ideia de que o motivo do nosso amor foi motivo para outros é assim, é um jogo metalinguístico, porque o livro chama amores. E, portanto, se foi motivo de inveja para outros, foi motivo de outros poetas elegíacos, os versos que ele fazia sobre ela, não sobre Cíntia, sobre Corina. Então, havia aí uma questão de emulação entre Ovídio, Propércio, Tibulo, muito forte. Eles ficavam jogando, disputando, não só entre eles, Horácio também entrava nessa jogada. Tá? Onde eu estou? Deixa eu ver. Me perdi. Nosso amor, achei.
Para que hei de contar as indecentes mentiras de uma língua impostora e os falsos juramentos feitos aos deuses para meu mal? Para que lembrar os acenos silenciosos dos jovens em meio de festins e as mensagens disfarçadas em sinais já combinados? Ou seja, já havia ali todo um clima, né, de sacanagem. A mim dizia-se doente, lá fui a correr à pressa, de cabeça perdida. Cheguei, e para o meu rival não estava nada doente. Ela não estava nada doente. Foi a suportar estas e outras afrontas que calo, que eu enrijeci. Busca outro que seja capaz, em meu lugar, de as padecer. Já a popa da minha barca, adornada com uma coroa votiva, é impensável que escuta as águas revoltas do mar. Deixa de cair na perdição das carícias e das palavras que outrora tinham poder. Não sou já louco, como antes era. Muito bom, né? E é isso, minha gente. Deu? Tudo bem para vocês? Alô? Perguntas? Morreram. Eu tô ao vivo? Tá sim, professor. Bom, que susto. Tem uma legal. pergunta no chat. Tem pergunta no chat. Obrigado. Eu sempre esqueço dele. Vamos lá. Vanessa. Como na figura de Zeus o poeta domina o poema, dá para dizer que a intenção é de dominar também a amada? No sentido do que o senhor falou em algumas aulas anteriores, da mulher como livre. Perfeito. É isso, Vanessa. Agora, note bem, ele é um amor que é absolutamente fugaz, né? Porque ele venceu no 2 e perdeu no 3, tá certo? Então, quer dizer, a batalha no 1 foi dura, ele consegue no 2 chegar lá, entretanto, no final, já da metade para o final do 3, ele já perdeu, já era. Então, quer dizer, mostrando que esse tipo de mulher, que é a mulher que é descrita pelo Paul Veyne na Elegia Erótica Romana, olhei para o Gustavo e me lembrei, é justamente isso, que é um livro que é fundamental, hein, gente? Eu não sei se eu disse. Eu disse? Então, ótimo. Porque esse é ponta firme. Então, essa mulher, essa Dômina, ela é uma mulher incontrolável. Ela é incontrolável. E é aí que vai a coisa quer dizer, a coisa da disputa, né? A disputa dessa mulher, que é poesia, e que, nesse sentido, é texto, é narrativa, é disputa de discurso. Entendem isso ou não? Quem é aquele que vai convencer o maior número de pessoas a dizer que essa era a mulher mais devassa possível? Aquela que arrebentava os corações de mais homens e que você, por uma vez, conseguiu colocar no pedestal e passar uma noite inteira com ela fazendo amor. Ou mais de uma, ou mais de duas, ou mais de três. Era essa a brincadeira. E quando ele fala, naquele poema, nesse último mesmo, se não me engano, dos jogos de simulação que haviam nos banquetes. Aquilo ali são convivas. Um piscava para o outro, fazia um sinalzinho, dava um beliscãozinho, dava uma cutucada de pé. Entendeu ou não? Porque ali ia rolar. E todo mundo sabia que era tudo dissimulado. Quer dizer, então, era uma etiqueta mesmo. Você estava dentro daquela festa e você sabia que você poderia ficar sem fazer nada, mas poderia fazer muita coisa também. Quer dizer, aqueles quartos falavam, né? Aqueles quartos falavam mesmo. Quem vai a Pompeia e começa a ver as casas... Bom, primeiro, conhecer um lupanar romano é uma coisa fantástica, né? Conhecer o puteiro em Roma, ou melhor, não conheci em Roma, conheci em Pompeia, né? Pompeia é incrível, porque tem os afrescos na parede, né? Afrescos eróticos, surubas imensas. Então, quer dizer, tudo aquilo leva a crer
que esses lugares eram afeitos a esse tipo de vida luxuriosa, né? Luxuriosa, quer dizer. É isso. Professor, você não acha que tem algum tipo de problema em relação ao tempo nas elegias? Não tem um problemão, porque ele não é cronológico, para começar, e, portanto, ela não é uma narrativa que o pessoal da narratologia está dizendo, né? O pessoal lacaniano também diz, né, de narrativas que elas não são lineares e que você tem de fazer a sua construção dentro dessa narrativa. Então, tem coisas que parece que aconteceram antes, que acontecem depois, e aquelas que acontecem depois aparecem antes. Então, a gente não sabe nunca localizar. A melhor coisa que eu fiz até hoje foi tentar colocar uma ordem. Mas, ao colocar a ordem, você perde toda a graça. Entendeu? Quer dizer, o interessante é entender, fazer esse vai e volta nos poemas. É como se você estivesse lendo um texto teórico, alguma coisa, e você tá, mas para esse argumento tem que voltar na página tal que ele tratou desse assunto, para ver se eu amarro com aquele outro ponto. Então, esse tempo ele é disjuntivo, ele não é cronológico, ele também não é um simples flashback. Ele não é uma Eneida, tá certo? Ele não é uma Odisseia. Agora daqui para frente eu vou começar a contar. Mas agora eu já estou lá na frente. Aí todo mundo já sabe. Mas não é isso. É mais complexo ainda. Por isso que e isso vão dizer que faz parte de uma poética helenística, né? Esse tipo de jogo com essas bricolagens, né? De poemas que você vai costurando, leitor, a sua forma. E tanto isso é verdade, Gustavo, que aquilo que é trabalhado pela eidótica, né, que é estabelecimento de textos, a edição de textos a partir de vários códices, né, você vai notar que muitas vezes o que você vai ter é uma remontagem da ordem. Vai haver mistura de poemas que se misturam. O editor faz um monte de coisa, então você começa a ficar mais perdido ainda. O caso de Propércio é um inferno, porque são muitos códices e os códices são uma bagunça. Uma bagunça. Então você consegue ter alguma integridade no livro 1, no livro 2 você não tem integridade nenhuma, quer dizer, é uma coisa que mistura, que vai, que troca. Aí sai esses 2 versos do poema 12, vai para o poema 25, sai do 25, vai para o 1. É uma bagunça. Então, isso aí é trabalho para a vida, né? Quer dizer, então, o negócio é relaxar e tentar encontrar a história, né? Ou pelo menos o argumento. O argumento. Você encontra o argumento e a partir da consciência desse argumento, você vai notando esses jogos. Agora, o interessante seria encontrar qual seria o ponto de contato para ele colocar dessa maneira, porque algum deve haver. É porque a gente vai sempre com aquela esperança de encontrar uma necessidade aristotélica, né? Assim, não, vai acontecer isso porque aconteceu tal coisa antes. Né? Ou seja, a causalidade, né? A ideia de anterioridade que vem na sequência de uma consequência. Né? A ideia de consequência como posterior e a causa como anterior. Mas nem sempre é assim. Então, essa coisa da anterioridade, da posterioridade, é quase caleidoscópica. É quase caleidoscópica. Agora, o caleidoscópio, eu não conheço muito a física. Na verdade, eu não conheço nem um pouco física, muito menos ótica. E aí eu me sinto idiótico, né? Mas enfim. A ideia é que deve haver ali uma lei física que determine aquela coisa aleatória. O calendoscópio me parece que é aleatório que acontece. Eu não sei se existe alguma regra porque depende do material que você coloca dentro, depende de uma série de coisas, as cores, enfim. Então, é tudo imprevisível. Você sabe que vai acontecer alguma geometria, mas não sabe qual será. Agora, eu acho que existe aí uma trama, né? E aí esses caras lacanianos, são os californianos meio loucos lá,
E aí um dia eu estava lá nos Estados Unidos, aí me perguntaram, você gosta da leitura lacaniana? Eu falei assim, eu não conheço nem Lacan. Não posso dizer se eu gosto. Eu não li Lacan, então não sei. Aí depois eu fiquei com vergonha, né? Estavam falando de Propércio na roda, eu falei, puta vida, agora, o que você acha da leitura lacaniana dos poemas de Propércio? Puta, eu falei assim, sinto muito, não li Lacan. Não vou poder dizer se eu concordo com a leitura lacaniana, mas eu diria, é interessante, vale a pena imaginar esse tipo de coisa. Bom, turminha, tudo bem? Então, no dia 25, necessariamente não precisam estar aqui às 10 horas. Vai estar no dia anterior já um vídeo e material, tá? Eu começo Propércio. Agora, se vocês puderem terminar de ler o Ovídio, vai ser bacana, tá bom? Esse Ovídio não é o suficiente, vocês viram que tem muita coisa, mas eu acho que para o tamanho do nosso curso, eu quero agora centrar fogo no Propércio, que vai ser muito divertido também. É isso. Falando nisso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma coisa. Saiu um texto meu antigo, que tinha sido publicado naquela revista Bravo, quando existia, a respeito do o Ovídio de Bocage. Saiu na Terra Redonda. Está aqui o link, tá bom? Se quiserem, dê uma olhadinha. É sobre um livro organizado pelo João Ângelo, que ele pega, ele descobriu um Ovídio do Bocage, e aí ele fez a publicação, ele preparou o texto, tudo direitinho. Não são as metamorfoses completas, naturalmente, são partes dela, mas são muito legais. Bocage é muito bom, então vale a pena. É isso. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Você me manda, né, Nelson? Valeu.